Boa noite a todos. É com grande honra que damos início a esta solenidade de entrega do título de cidadão francano ao ilustríssimo senhor Rodrigo Carvalho dos Santos. Eu informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6.3 e também pelas páginas oficiais da Câmara Municipal de Franca no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E neste momento eu convido para compor a mesa de honra, para presidir os trabalhos da presente sessão solene, o presidente da Câmara Municipal de Franca, o nobre vereador Francérgio Garcia. Por favor, uma salva de palmas. Convido também o amigo do homenageado, Dr. William Cândido. Estando composta a mesa, por favor, eu já peço para que os dois possam se sentar. Presidente, William, fiquem à vontade. E eu passo a palavra ao presidente, dando uma boa noite, Francérgio. Boa noite a todos os presentes, os convidados, familiares, amigos, os colegas do homenageado da Loja Maçônica, todos os seus familiares, sejam todos muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal de Franca. Gostaria de saudar e agradecer a presença dos familiares, amigos, convidados do homenageados e a todos que nos honram com suas ilustres presenças. Sejam todos muito bem-vindos. Estando composta a mesa, declaro aberta a presente sessão solene sob a graça e a inspiração de Deus. E agora eu já solicito ao autor da homenagem ao nobre vereador Francérgio Garcia que conduza o ilustríssimo homenageado desta noite, Rodrigo Carvalho dos Santos, e sua digníssima esposa Vânia Nascimento de Paula Carvalho, até a mesa de honra e que os presentes os recebam com uma calorosa salva de palmas. A Câmara Municipal de Franca tem a grata satisfação de realizar essa sessão solene para entrega do título de cidadão francano ao ilustríssimo senhor Rodrigo Carvalho dos Santos, que foi outorgado por meio do Decreto Legislativo número 743 de 2026, de autoria desse vereador que vos fala. O título de cidadão francano honraria concedida àqueles que, mesmo não tendo nascido em nossa terra, adotaram Franca como sua cidade e aqui construíram história, contribuindo de maneira significativa para o seu desenvolvimento social, econômico e humano. Representa o reconhecimento público dessa Casa de Leis, a dedicação ao compromisso e aos relevantes serviços prestados ao município. Trata-se de uma das mais altas distinções concedidas pelo Poder Legislativo, simbolizando gratidão, respeito e admiração da comunidade francana. A convocação dessa sessão solene atende ao requerimento número 142 de 2026, de autoria do vereador Francérgio Garcia, esse vereador que vos fala, aprovado por unanimidade em sessão ordinária deste Poder Legislativo. Convido aos presentes, aqueles que possuem condições, que se ponham de pé
para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, permanecendo em pé, para a execução do hino da Franca, com imagens da nossa terra exibidas no telão.
Solicita ao Alessandro, mestre de cerimônia, que faça a leitura do decreto legislativo de número 743 de 2026, que outorgou o título de cidadão a Rodrigo Cardoso dos Santos. Decreto legislativo Carvalho dos Santos, desculpa. Perfeito. Decreto legislativo de número 743, de 5 de fevereiro de 2026. Outorga título de cidadão francano ao ilustríssimo senhor Rodrigo Carvalho dos Santos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Orgânica do Município, decreta: fica outorgado o título honorífico de cidadão francano ao ilustríssimo senhor Rodrigo Carvalho dos Santos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cidade de Franca. As despesas para a consecução deste decreto legislativo correm à conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Francésio Garcia, presidente. Projeto Decreto Legislativo PDL 13 de 2025. Neste momento assistiremos um vídeo que enaltece a trajetória do novo cidadão na cidade de Franca. A Enroba, ela tem um propósito lindo, que é um propósito que envolve pessoas, que envolve outros sonhos. Aos 13 anos eu tive acesso ao primeiro computador. Tinha um curso na cidade de Franca, lá nos meus 13 anos de idade, Basic 1, 2 e 3. Foi o primeiro acesso tecnológico. E quando eu entrei na sala de aula, eu ajudava meu pai naquela época a trabalhar com pintura, já ganhava um dinheirinho, mas sempre gostava de fazer os meus cursos e sempre juntava um dinheiro para pagar meus cursos. E quando chegou esse curso de computador, que era o Basic 1, 2 e 3 na época, eu tive acesso a esse curso e eu entrei na sala de aula e eu me apaixonei. Eu vi aquela tela de fósforo preta e eu me apaixonei por aquilo ali. Eu fui para o Colégio Naval muito cedo. Meu sonho do meu pai era sempre me tacar dentro no Colégio Naval. E lá, dos meus 15 aos 18 anos, lá vai eu prestar concurso no Colégio Naval. Eu passei em 4º lugar e no Colégio Naval eu tive acesso a computadores maiores, é o que a gente chamava de mainframes naquela época. Eram computadores gigantescos. E a diferença é que a internet já existia para o mundo militar. Então eu já tive o primeiro acesso ao mundo através da internet dentro do Colégio Naval. Bom, isso me deixou fascinado. Eu fiz muitas amizades no mundo afora através da internet militar. E isso eu falei assim, gente, acredito que tem um potencial de venda, de negócio, de projeto. Isso eu estou te falando para você, gente, com 18 anos de idade. E quando saí do Colégio Naval, voltei para a cidade de Franca e queria fazer alguma coisa. Tá lá, Rodrigo, o que você vai fazer da sua vida? E sempre tudo que eu fazia era voltado a computador, sempre voltado à internet. Ele tinha um sonho, desde criança. O sonho dele era trabalhar com tecnologia. Lá naquela época, ele já falava em tecnologia. E para mim, era uma coisa assim, mas o que é tecnologia? O que é isso? Me ensina a tecnologia. E o que mais me encantou no Rodrigo? A inteligência dele, a forma dele ver o mundo, a positividade dele. E isso me chamou muita atenção. Falei, gente, esse menino, ele vai criar algo especial para o mundo. E eu resolvi apoiar ele. Resolvi aprender com ele, quis aprender com ele. E ele me ensinou o que era o sonho dele. Ele me mostrou o que era o sonho dele. E eu apoiei ele. Falei, eu vou te ajudar, a gente vai realizar esse sonho seu. Se é o seu sonho, vai ser meu sonho também. Vamos construir esse sonho junto. E foi assim que começou.
Ele quis criar uma empresa de tecnologia, ele quis pensar uma empresa de tecnologia. E eu embarquei nesse sonho com ele e tô com ele na luta até hoje para ele chegar lá, porque ele ainda não chegou, porque o sonho dele é muito grande. Tudo começou em 97, né? Com o Rodrigo. O Rodrigo era muito jovem na época, eu também. A gente tinha sonhos diferentes, tinha caminhos diferentes. E eu lembro que quando eu fundei a empresa, começamos a empresa, eu cheguei para a Vânia, né? A Vânia era babá ainda. Cheguei e falei, amor, eu montei uma empresa. Ela olhou para pro meu olho assim, falou assim, nossa, você tá feliz demais. Ela olhou a felicidade que eu tava, falou assim, é tudo que eu quero da vida. E, gente, era muito difícil. É aquela coisa tão não dá para até explicar, é emocionante. Eu falo para vocês que realmente olhar para o passado dá emoção. Gente, você falar em chegar em 97, chegar para um cara e falar assim, cara, vamos fazer um comércio eletrônico, mesmo que eu tentasse explicar o conceito, todo aquele processo, e o cara te chamar de louco. Isso é doido. E o dia que eu peguei o primeiro projeto que eu fiz para um amigo meu lá nos Estados Unidos e mostrei para alguém aqui no Brasil, ele olhou e disse, poxa, esse cara não é louco, esse cara é doido, esse cara trouxe alguma coisa, uma loucura que é algo diferente. E aí o primeiro cliente nosso foi o Mr. Kimball, o segundo cliente da área calçadista. Na verdade, o primeiro cliente da área calçadista nosso, o Mr. Kimball, era de ferramentário. O primeiro cliente da área calçadista nosso foi o Roberto Pascali, que é um grande amigo meu, e ele é até um meu sócio nos Estados Unidos, em alguns projetos que a gente tem, muito bacana, inclusive na Enroba americana, e ele acreditou na gente. Bem, que a gente começou ali no Edifício Esmeralda, no centro, que é um prédio comercial. Então a gente começou na salinha de 60 metros quadrados, não era muito grande. Compramos a sala do futuro, depois nós passamos pro andar, né? Não cabia mais, já não cabia mais a gente numa sala. A gente começou a contratar as primeiras pessoas, o espaço começou a ficar pequeno, as pessoas começaram a ficar amontoadas, né? Só que a gente ficou lá por 18 anos. Não foi pouco tempo. Então, assim, começamos no Edifício Esmeralda, começamos a crescer lá, e quando a gente se deu conta, o local já era pequeno, a quantidade de pessoas que a gente tinha, e a gente precisando contratar mais pessoas. E a gente decidiu mudar para um espaço maior. Essa mudança, de certa forma, ela foi... a mudança de ambiente, ela foi uma chave muito grande, porque no momento que a gente saiu do Edifício Esmeralda ali, 18 anos, trabalhando com... A gente tinha um servidor, um provedor específico. Então, assim, no dia que a gente mudou dali, a gente já mudou todo o conceito da nossa empresa. Então, aí dali a gente foi para um conceito de tecnologia SaaS um pouco mais forte. Digamos que a gente mudou o jeito de pensar. Esse o pessoal fala mindset. Não mudamos literalmente o jeito de pensar, o jeito de vender o nosso produto. Mudança radical mesmo, assim. Na tecnologia a gente mudou muito, né? A todo momento você está inovando, você está melhorando, você está mudando o projeto, você está mudando a forma de prospectar, de crescer. E o medo ali, constante, todo dia. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Vamos embora, estamos com medo, vamos lá com medo, do jeito, medo mesmo. Bom, construir legado, rastro, deixar um rastro no planeta que a pessoa olha assim e fala assim, poxa, alguém passou aqui, quem foi que passou aqui? E isso é muito importante para a gente. Realizar seu sonho, trazer a sua história para esse mundo e deixar ela aqui. Daqui a tantos anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o nosso profissional, ele passar e falar, cara, eu fiz parte dessa história. E é tão importante. Quantas pessoas já passaram dentro da nossa empresa, quantos clientes, quantos profissionais que fazem parte dessa história. Que é aquela coisa que você chegar e falar assim, cara, eu fiz parte dessa história dele. É aquele ponto de você chegar daqui uns 10, 20, 30 anos
e alguém olhar para trás e falar assim, cara, era o meu pai, era meu tio, era o meu parente, era o meu patrão, eu não gosto muito dessa questão de patrão, mas era meu amigo. Então, assim, eu vejo a Iwoba como uma empresa, assim, diferenciada. Onde ela não só faz profissionais, ela faz, assim, amigos, ela cria relações fortes, conexões fortes. Então, pra mim, ela é uma empresa muito diferente nesse sentido. Eu vejo ela como uma empresa familiar mesmo. Conta com a gente, a Iwoba tá aqui para sempre trazer ali. Quando a gente vê que tem alguma coisa despontando, pode ter certeza, a Iwoba já tá ali, já mexendo com aquilo ali, já tá trabalhando com aquilo ali. Obrigada aos nossos clientes, aos nossos parceiros, obrigada aos nossos colaboradores, ao nosso time, as pessoas que fazem parte da nossa vida, do todo dia, faz parte desse sonho, que vem, que faça parte da sua vida aqui com a gente, que deixe sua família para estar aqui com a gente, que luta junto com a gente. Então, assim, eu tenho ainda mais que agradecer eles, depois os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, nossos familiares. Então, muito obrigada a todo mundo que segue, que curte, que tem um pouquinho, assim, de inspiração na gente. E deixar como um aprendizado que a pessoa nunca deve desistir do seu sonho. Bom, gostaria de registrar aqui a presença de José Chiachili Neto, que é do Conselho Estadual, aqui representando a OAB do Estado de São Paulo, e também do vereador Leandro, o patriota, que também aqui se faz presente. Agora, daremos início, então, às homenagens. E eu solicito já que ocupe o lugar de destaque à frente da mesa de honra o vereador, autor da homenagem, por favor, Francérgio Garcia. Muito bem, e para receber a maior honraria do município, o título de cidadão francano, eu convido o ilustríssimo senhor Rodrigo Carvalho dos Santos. Muito bem, agora eu convido também a família do homenageado para se dirigir aqui à frente da mesa de honra para uma foto, para registrar esse momento especial. Podem descer. Os familiares, amigos, por favor, já podem descer. Fiquem atentos ao diretor de fotografia ali.
todos. Eu vou aproveitar e vou convidar também os amigos que estão lá em cima. Vamos, gente, vamos aproveitar que a gente está numa reunião mais intimista. Vem tirar fotos também junto com ele. Bora descer. Aproveitar os amigos que estão aqui presentes, por favor. Desçam para tirar foto também. Vai ter que ter organização agora para todo mundo caber, né? E o fotógrafo, vai ter drone hoje? Ó, vocês que vão participar da foto, todos que puderem se juntar cada vez mais ao centro, dá uma apertadinha cada vez mais ao centro aí da mesa de honra, por favor. O fotógrafo tá indo, vai dar um pulo lá no... Vai acionar o drone. Olha a foto lá em cima. Uma salva de palmas, gente, por favor. Podem voltar aos seus lugares. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns ao nosso homenageado desta noite, o novo cidadão francano, agora com título, Rodrigo Carvalho dos Santos. Eu já volto a palavra para o presidente da mesa. Nesse momento assistiremos os vídeos dedicados então ao novo cidadão francano e homenageado da noite, Rodrigo Carvalho. Pai, hoje a gente veio te desejar os parabéns por ter conquistado esse título de cidadão francano tão importante para você. E eu queria falar que eu tô muito orgulhosa, porque eu sei o tanto que você se esforça para poder trazer inovação, trazer tecnologia para essa cidade. E eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa de você e eu te amo muito. Parabéns, papai. Também tô muito orgulhosa de você, porque eu sei o quanto é merecido você receber esse título de cidadão francano. Você tá o tempo todo falando da nossa cidade, fala sempre com muito amor, com muito carinho e respeito. Essa cidade que nos acolheu, que hoje é sede da nossa empresa, da Iroba, e que ajudou a gente a conquistar tantas coisas, realizar tantos sonhos, a empregar tantas pessoas, ajudar tantas pessoas. Então, é mérito seu, meus parabéns, é mais que merecido esse título de cidadão francano. Que você seja sempre inspiração para outros empresários, para outras pessoas fazer o mesmo, para levar a nossa cidade cada vez mais longe, sempre levando a tecnologia, a inovação e mostrando o quanto a nossa cidade tem potencial para tecnologia. Parabéns, estou muito orgulhosa de você. Beijão.
Te amamos! Oi, Rodrigo! Nós, como líderes da Iroba, temos muito orgulho de acompanhar esse momento tão especial na sua trajetória. Parabéns pela conquista e pelo impacto que gera todos os dias. E obrigado pela confiança e pela oportunidade por fazer parte dessa história. Somos muito gratos por tudo que você construiu e continua construindo diariamente dentro da Iroba. Rodriguinho, parabéns pelo título de cidadão francano. Essa conquista é merecida. Rodrigo, meu amigo, quero te parabenizar pelo título de cidadão francano, uma honraria que a cidade de Franca proporciona a você. Lembro quando você e a Vânia começou essa empresa familiar que leva o nome da nossa cidade pelos 4 cantos do mundo. Parabéns, você merece e seja bem-vindo à família francana. Para prestar a sua homenagem ao mais novo cidadão francano, eu convido o amigo Dr. William Cândido para fazer o uso da palavra. Você pode fazer tanto daqui, senhor William. Se quiser falar na tribuna, fique à vontade. Com a palavra, senhor Dr. William. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prezados senhores vereadores, ilustres autoridades, amigos, familiares e especialmente o nosso homenageado Rodrigo Carvalho dos Santos. É com imensa alegria e profundo senso de gratidão que me encontro aqui hoje, nessa honrosa Câmara, para prestar um depoimento sobre a trajetória de um homem que, com sua visão e dedicação, tem moldado e impulsionado o futuro da nossa querida Franca. Rodrigo é, sem dúvida, um grande empreendedor. É um visionário, sempre à frente de seu tempo, especialmente no dinâmico e desafiador universo da tecnologia. Ele é a força motriz, junto com a Vânia, por trás da Iroba, uma empresa de tecnologia que se tornou sinônimo de excelência com sua renomada plataforma de e-commerce. Ao lado de sua esposa e de uma equipe de colaboradores dedicados, Rodrigo não apenas fundou, mas também elevou a Iroba ao longo dos seus 27 anos de história, transformando-a em um expoente de destaque tanto em nível local quanto nacional. A Iroba é um testemunho vivo de como a paixão e a inovação podem gerar um impacto duradouro. Mas Rodrigo não é apenas um empresário de sucesso, ele é um verdadeiro catalisador de progresso para a Franca. Em tudo que envolve a área de tecnologia, ele está na vanguarda, incansavelmente buscando inovações, empreendendo, estabelecendo parcerias estratégicas e atraindo investimentos. E o mais notável é que ele faz tudo isso com um foco inabalável em nossa cidade. Sua atuação ativa contribui para o desenvolvimento econômico local, gerando empregos, fomentando novas empresas e fazendo a economia de Franca girar. Esses esforços trazem inúmeros benefícios e solidificam a posição de Franca como um polo de inovação e tecnologia no cenário nacional. Além de sua perspicácia nos negócios, Rodrigo é uma pessoa do bem, com uma fé inabalável no melhor que o ser humano tem a oferecer. Sua conduta é um exemplo de ética e otimismo. A vida, no entanto, por vezes nos testa de formas inesperadas. Como muitos sabem, no dia 3 de agosto de 2025, Rodrigo enfrentou um acidente gravíssimo ao lado de outros 3 colaboradores da Iroba. Um evento que, infelizmente, resultou na perda de uma vida e trouxe muita tristeza a todos. Rodrigo, que estava ao lado do motorista, sobreviveu por um verdadeiro milagre. Ele é um milagre. Aqueles que o conhecem sabem que ele encarou essa experiência como uma segunda chance de vida, um renascimento.
e ele tem feito jus a cada momento dessa nova oportunidade, continuando a praticar o bem, a disseminar o otimismo e a inspirar todos à sua volta, seja na sua família, na empresa e na nossa comunidade, sempre com o propósito de trazer o melhor para as pessoas e, claro, para a nossa querida Franca. Rodrigo, sua trajetória é um farol de inspiração, meu irmão. Sua resiliência, seu espírito empreendedor e seu compromisso com Franca o tornam mais do que merecedor do título de cidadão francano. Essa homenagem é o reconhecimento de uma cidade que celebra seus filhos mais dedicados. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, meu irmão, por essa justa e merecida honraria. Que a sua jornada continue a iluminar e a inspirar todos nós, meu irmão. Muito obrigado. Muita gratidão. Estou aqui hoje para estar do teu lado. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora, né, para uma pessoa que também é muito especial para o Rodrigo, a esposa, Vânia Nascimento, de Paula Carvalho. A palavra é toda sua, Vânia. Boa noite a todos. Quero agradecer pela presença de todos que estão aqui, pelos familiares, os amigos, pessoas que eu ainda não conhecia. Foi um prazer conhecer vocês. Bom, falar do Rodrigo, para mim, é meio complicado, né? Ele sabe que eu sou a fã número 1 dele, né? É uma pessoa que me inspira, que me ensinou muito do que eu sou hoje, do que eu sei, eu aprendi com ele. Porque, como vocês viram no nosso vídeo, eu não sabia nada de tecnologia, eu não fazia ideia o que era tecnologia. Só que a positividade dele, a força de vontade dele, me inspirou a querer conhecer o sonho dele e eu me propus a ajudá-lo a realizar esse sonho. E eu tenho certeza que o propósito dele nesse mundo é muito lindo, envolve cuidar de pessoas, né? O Rodrigo é muito preocupado em cuidar de pessoas. E eu tenho muito o que aprender com ele ainda. Venho aprendendo com ele ao longo dos anos, na nossa jornada de marido e mulher, de empresário. No começo não foi fácil. Somos muito diferentes, assim, temos personalidades diferentes. E como muitos dizem por aí, marido e mulher nos negócios nunca pode dar certo, né? Mas por incrível que pareça, a gente deu certo, muito certo, né? E graças a Deus, Deus vem nos honrando, vem nos fortalecendo. Não foi fácil a gente criar a Iroba e tornar ela na potência que ela é hoje. Hoje, graças a Deus, a Iroba ela é reconhecida nacionalmente. Então, não é uma plataforma só regional ou francana. Hoje, ela é reconhecida nacionalmente. A gente trabalha lado a lado com as maiores plataformas de e-commerce do Brasil e a gente é muito forte nesse ramo, como todas as outras plataformas do nosso país. Então, assim, a gente conquistou o nosso lugar ao sol. Foi uma batalha, a gente trabalhou muito por isso, tem muito a se fazer ainda, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos honrado, todos os dias é uma surpresa, todo dia é um desafio, mas todo dia Deus está ali com a gente, provando que somos capazes, que somos resilientes, que temos um propósito, temos uma missão, e Ele quer que a gente realize esse sonho junto, né? Ele quer que a gente chegue lá junto. Então, eu acho que esse sonho do Rodrigo, ele é só o começo. Ele tenta me explicar onde ele quer chegar, mas eu acho que eu nunca entendi o tamanho desse sonho dele. Mas é muito bonito o propósito dele. E eu abracei essa causa com ele com muito carinho, com muito amor. Eu confio muito nele, né? E tenho certeza que ele vai chegar lá. E eu espero fazer parte dessas realizações dele. Eu espero poder estar com ele, compartilhando momentos, dando força,
dando um conselho, dando um abraço quando ele precisar, porque tem dias que a gente precisa muito um do outro, e a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, e eu tenho muito orgulho dele. Se eu vou continuar falando dele aqui, eu vou falar até amanhã, né? Eu tenho muita coisa boa para falar dele, só coisa boa. Então, parabéns, tenho muito orgulho de você. E parabéns pelo pai maravilhoso que você é, pelo marido maravilhoso que você é, pelo empresário maravilhoso e cheio de exemplo que você é para essa cidade. Tenho muito orgulho de você. Isso aí. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho por que eu decidi fazer essa homenagem ao Rodrigo. Né? Eu não conheço o Rodrigo há muito tempo, acho que faz pouco mais de um ano, né, Rodrigo? Eu não conhecia o Rodrigo, conhecia de nome, né? Essas pessoas que são envolvidas com tecnologia, a gente não vai conhecer depois de muito tempo, né? A gente ouve falar, igual o Bruno Maciel também, por muitos anos, até aqui presente, eu ouvia falar do Bruno Maciel, de vendas online, e com o Rodrigo a mesma coisa, eu ouvia falar Rodrigo da iRoba. E aí quando eu fui eleito, ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas visitas institucionais, e a Câmara foi fazer uma visita lá na iRoba. E quando eu cheguei lá, eu realmente fiquei impressionado com o que eu vi. Só para que vocês entendam, muitas vezes as pessoas não sabem, o título de cidadão francano é a maior honraria que um cidadão pode receber, um cidadão não nascido em Franca, né, no município, é a maior honraria. E tanto que cada vereador tem em seu mandato inteiro, os 4 anos, só 3 homenagens dessas que ele pode fazer. E naquele momento, quando eu comecei e aí a gente vai entender o que é o título de cidadão francano, a quem que a gente deve conceder o título de cidadão francano. E aí eu fui conhecer a história da iRoba, a história do Rodrigo, a história da família dele, como que ele começou e o que representa para o município a iRoba hoje. Depois da iRoba, obviamente, vieram outras empresas dele. Mas a iRoba, ela abriu as portas. Hoje, Franca, hoje nós somos uma potência no cenário nacional de e-commerce, né? Franca, hoje nós somos o 2º lugar no estado de São Paulo em vendas online e entre os 5 do Brasil. Então, olha a potência que é Franca, nós que viemos do segmento coureiro calçadista, né? Historicamente, hoje Franca tem uma economia diversificada, o francano é por natureza empreendedor, e os que se tornam francano por morar aqui também. E quando eu vi tudo aquilo que representava a iRoba e representou para abrir essas portas da tecnologia e inovação em forma de plataforma, de hospedagem de sites, realmente, naquele momento, eu comecei a ver o tamanho que era a iRoba aqui no município de Franca, o tamanho do empreendedorismo desse jovem, posso dizer jovem, que ainda é muito jovem, Rodrigo, e o quão importante ele é para o município de Franca. E o título de cidadão francano é para essas pessoas, é para pessoas que fizeram e fazem a diferença na nossa cidade, que não são nascidas aqui, mas são de fato francanos de coração, de experiência, de vivência, e é por isso que eu hoje entregamos a ele com muita honra, e foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara Municipal, dizer, Rodrigo, que você é merecidamente um cidadão francano. Parabéns. Bom, e agora, para os seus agradecimentos, eu convido o mais novo cidadão francano, Rodrigo Carvalho dos Santos. Rodrigo, vou fazer uma proposta para você. Você não quer falar daqui? Vem de cá.
O homem tem que ir na tribuna para Vai falar. ter a melhor Afinal de câmera pra contas, você ele é um aqui. homenageado. Pessoal, eu pensei que ia ser só homenageado, vocês fizeram eu chorar de felicidade. É uma trajetória, espera aí só um minutinho, é uma trajetória bonita, linda que a gente fez nessa cidade. Tem muita coisa ainda que a gente tá por vir aí, tem muita coisa que tá na minha cabeça para trazer para essa cidade que eu amo demais, amo de coração. Vocês não têm noção. Eu viajo muito o mundo, vejo muitas, que eles falam cidades maravilhosas, coisas assim. Nenhuma eu posso chamar de lar. Lar é essa aqui que a gente está, Franca, do Imperador. Essa cidade que eu aprendi a amar desde pequeno, desde criança. E eu recebo essa homenagem de uma forma muito... Eu gosto sempre de tentar lembrar palavras que representam um momento, né? E tem uma palavra até que eu usei acho que 2 vezes na minha vida, e esse momento é um momento de júbilo para mim. Júbilo. E o nosso vice-prefeito, o Everton, ele teve, quando eu usei essa palavra pela primeira vez, quando a minha filha nasceu, o meu pudim. E eu tenho que agradecer a minha família, porque um ser humano só vai para frente pela família, pelos amigos verdadeiros, que estão ao lado da gente, aquele amigo que quando você está fazendo alguma coisa errada, ele te direciona, fala, cara, muda o curso aí, isso é amigo. Pessoas que estão sempre do nosso lado, aos nossos colaboradores, que praticamente são famílias nossas também. Nossos colaboradores são fantásticos, amo cada um que passa ali dentro, que está dentro ali, faz as coisas acontecer. A minha mãe, meu pai, a minha mãe é francana, eu tinha essa invejinha dela. Eu tinha essa invejinha, falei assim, eu vou ser francana ainda, mãe, você vai ver. Ao meu pai, aos meus irmãos, a minha família ao todo, minha cunhada, meus cunhados, a minha esposa. Gente, é tudo. Ela representa o meu tudo. E não é fácil viver 24 horas com uma esposa, não. E a gente aprendeu a viver 24 horas junto. E dividir todo o nosso espaço, a nossa hora de ser empresário, a nossa hora de ser marido e mulher. Isso não é tão fácil. A gente sabe disso, né? A gente aprendeu. E, Fran Sérgio, cara, muito obrigado. Gratidão eterna por esse título, tá? Como diz, eu vou poder andar agora sem dar seta, né? Brincadeira. Essa cidade, quem pode falar mal dela? Só nós francanos. Não vem falar mal da minha cidade, não. Se você não é francano, você não fala mal da minha cidade, não. Amo tudo, muito obrigado. Obrigado a todos os meus amigos, todos meus familiares, pessoas que estão junto comigo aí nessa trajetória. Muito obrigado, galera. Ao encerrar os trabalhos dessa sessão solene, agradeço a todos que prestigiaram essa merecida homenagem e aos que nos assistem pelos canais oficiais. Agradeço a Deus pela grata oportunidade de estar aqui para presidir essa sessão solene, em que se prestou justa e merecida homenagem, reconhecendo as qualidades, os méritos e o trabalho desenvolvido pelo mais novo cidadão francano.
Declaro encerrada essa solenidade, solicitando uma calorosa salva de palmas ao homenageado. Para avisar que vai ser servido aqui no hall de entrada, lá embaixo. Vocês podem descer por aqui mesmo, pessoal, que lá na cozinha vai ser servido um petisco aqui, oferecido pela família do homenageado.